Nós vamos hoje introduzir esse estudo doutrinário falando a respeito da Bíblia. Por quê? Sempre quando nós falamos a respeito de doutrina ou falamos a respeito de ensinos divinos, religiosos, nós temos que pensar qual será a nossa fonte desses estudos. Qual que é a nossa fonte? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine se eu chego aqui para vocês e comece a falar de várias coisas que você precisa fazer. E aí você me pergunta, e de onde você está tirando isso? E eu digo, olha, eu tirei da minha cabeça. Eu entendi que deve ser feito assim. Por que você teria a responsabilidade de fazer isso? Por que você teria que seguir essas coisas que eu estou falando para você? Afinal de contas, eu sou um homem como você, pecador e falho e por aí vai. Você não tem, então, nenhuma responsabilidade de cumprir qualquer ordem minha ou qualquer orientação minha. Por mim mesmo, obviamente. Contudo, quando nós falamos de questões religiosas a partir de perspectivas bíblicas, nós estamos falando a respeito de algo muito maior do que um mero ser humano que vem para falar para vocês. Por isso, nós precisamos entender muito bem do que se trata isso daqui antes de nós adentrarmos aquilo que isso daqui ensina para a gente. Tá bem? E aí você que já conhece esse livro, você vai poder se aprofundar nessas informações ou relembrá-las. E você que ainda não conhece, conheça a partir de agora. Tá bem? Nós vamos começar orando, então. Eu trouxe aqui alguns materiais, alguns slides para ajudar aqui na compreensão. E aí nós vamos estudando nos nossos próximos 30 minutinhos. Fica tranquilo, Guga. Mesmo tendo tomado ali um tempinho do testemunho, esses estudos eles serão mais objetivos, então não precisarão de tanto tempo. Fique tranquilo. Então, nos próximos 30 minutinhos, vamos estudar o tema sobre a Bíblia, abrindo espaço para tudo que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Ok? Feche seus olhos, caso você possa, para fazermos uma breve oração e assim nós começaremos. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, porque o Senhor nos dá a Tua palavra. E nesse momento pedimos a iluminação do Teu Espírito para que possamos compreendê-la. É o que nós oramos em Teu nome. Amém. Quando falamos a respeito da Bíblia, a respeito desse livro sagrado, famoso e conhecido por todos nós, temos algumas informações relevantes para entender. A primeira informação relevante é o seguinte: por que a Bíblia é necessária? Você já se perguntou isso alguma vez? Por que ela é necessária? A Bíblia ela explica isso para nós, ela mesma. Ela vai dizer, lá em Gênesis 3, em primeiro lugar, eu acho que não está passando aqui os slides, provavelmente porque eu tinha desligado ao invés de ligar o passador, mas vamos lá. Lá em Gênesis 3, nós temos a seguinte informação que é bem interessante. Aqui nós temos o relato da queda. E nesse momento do relato da queda, depois que Adão e Eva tomaram no fruto, comeram, e agora estão ali em um processo de rebeldia contra Deus, você tem a seguinte informação na narração dessa história, lá no versinho 8. Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nós temos duas informações relevantes aqui. A primeira delas é a narração de Deus simplesmente passeando no meio do jardim, no momento em que o dia está virando, no momento do pôr do sol. É uma informação muito relevante de se pensar. Quando falamos em Éden, nós vemos isso com certa naturalidade. Deus, ele estando em um processo muito íntimo de relacionamento com os seres humanos. Deus andava no jardim, estava com eles. Em um processo extremamente comum do cotidiano ali no Éden. Logo, quando nós pensamos em Éden, pensamos no ambiente perfeito que Deus criou, precisamos ter em mente que Deus, ele criou os seres humanos para se relacionar com ele e se relacionar pessoalmente, continuamente, de forma natural e comum. Contudo, no pecado, nós temos essa mudança determinante. Quando os seres humanos ouvem a voz do Senhor, eles se escondem. O pecado, ele causa isso. Ele separa Deus da humanidade. Lembre-se que quando nós falamos em pecado, e esses conceitos nós retomaremos, mesmo que já tenhamos falado sobre eles aqui nas classes, quando falamos em pecado, nós falamos no processo de rompimento de dependência, no processo de independência com Deus, de rebeldia, de olhar para Deus e falar, não, nós vamos ver como bem entendermos, e não conforme sua vontade, por aí vai.
Diante dessa percepção, nós entendemos que, a partir do momento que o pecado entra no mundo, os seres humanos acabam se afastando de Deus. Eles se escondem. Nós temos um texto aqui de Isaías que descreve muito bem essa realidade para a gente. Vai dizer, olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías falando com o povo de Israel e dizendo, olha, o fato de vocês pecarem faz com que vocês se separem de Deus, com que vocês caminhem cada vez mais para longe dele. E isso faz com que Deus encubra o rosto de vós e que ele não vos ouça. Isso faz com que o relacionamento seja rompido. Deus, portanto, que se relacionava pessoalmente com seres humanos, que tinha um bom contato com ele, agora tem o seu relacionamento rompido por conta do pecado. Nós não conseguimos mais ouvir Deus, vê-lo, estar com ele pessoalmente e diretamente ter contato com o nosso Criador. É por isso que Deus, na busca por tentar se revelar para nós, falar conosco, ele traz a Bíblia. Ele traz a Bíblia. Lá em Hebreus, nós temos um outro versinho que diz o seguinte, olha, havendo Deus, em outro momento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus, portanto, coloca um intermediário. Ele vai se comunicar com os seres humanos, só que ele usa essa figura chamada de profeta. Nós faremos um estudo, inclusive, aí uma semana mais para frente, a respeito do dom de profecia, que é um estudo muito interessante. E nós vamos retomar esse conceito de profeta. Mas eu já adianto para vocês, falando que no contexto bíblico, nós podemos usar a simbologia do profeta como sendo a boca de Deus. Isso é muito bem apresentado lá em Êxodo 4. Não sei se você lembra desse contexto da história. Moisés, ele é chamado por Deus para libertar Israel. E aí ele diz, olha, eu não consigo, eu não sei falar. Eu não tenho condições de falar com o povo. E aí depois que Deus insiste com ele, ele fala, olha, o seu irmão não sabe falar bem, Arão, eu vou chamar ele e ele vai ser como o seu profeta. Eu vou colocar as palavras na sua boca, você vai colocar as palavras na boca dele, e você vai ser como Deus para Arão, que será como seu profeta. Ele vai falar no seu lugar. Mais ou menos essa ideia. O profeta, portanto, ele não fala por si mesmo. Ele tem essa responsabilidade de transmitir a vontade de Deus. De falar de Deus para nós. Por quê? Porque a separação que o pecado trouxe faz com que nós estejamos impedidos de nos relacionar e de ouvir a Deus diretamente. Por isso a necessidade desse intermediário, o profeta que vai falar para nós, que vai transmitir sua vontade. Quando nós olhamos vários relatos proféticos, trouxe apenas como um simples exemplo, lá em Abacuque 2, nós temos momentos em que Deus ele fala, olha, escreve essa visão, escreve isso que você viu, isso que eu te mostrei, registra isso. E é daí, desses registros, desses profetas, que nós temos a Bíblia. A palavra de Deus. É evidente que ela não começa toda bonitinha assim. Ela era bem diferente. Eu quero fazer com vocês aqui uma retomada histórica desse livro, de como ele chegou até nós. Nós temos aqui uma visão um pouquinho melhor de como eram os livros da Bíblia na antiguidade. Essa tecnologia que coloca folha sobre folha e que monta um livro assim, ela é relativamente recente. Ela é relativamente recente. Antes dessa tecnologia aqui, que faz com que os livros existam dessa forma, os livros, eles eram, em primeiro lugar, muito raros de serem encontrados, eram muito caros para serem tanto produzidos quanto adquiridos, e eles eram de difícil armazenamento. Por quê? Pense, por exemplo, na Bíblia. Cada livrinho desse da Bíblia, ele era escrito em um rolo específico, algo semelhante a isso daí. Eram tomadas ali páginas, folhas grandes, de um material que poderia ser feito de plantas ou de pele de animal, poderia então ser um papiro ou um pergaminho, e depois essas pontas eram coladas e enroladas. E ali, naquele livro, era escrito ali o texto que era necessário ali ser registrado. Cada livrinho da Bíblia, por exemplo,
ele era ali construído em um rolo desse. Então você tem ali o rolo de Gênesis, o rolo de Isaías, o rolo de Juízes e por aí vai. Era difícil de se armazenar, porque você precisava de um espaço muito grande para guardar tudo isso. Além disso, a alfabetização não era tão comum nesse período, então não faria ali tanta questão nesses períodos, né? Não fazia ali tanto sentido você ter também eles sendo distribuídos amplamente, mas a principal razão era que isso era muito caro de se conseguir obter. Você ter ali folhas à sua disposição, tinta, e o preparo disso era caro, era custoso. Poucos saberiam ali escrever e preencher isso, e, no fim das contas, como dito, era difícil, inclusive, de armazenar. O resultado disso é que a existência desses rolos era algo normalmente vinculado às igrejas. Necessariamente não com esse nome, mas às comunidades religiosas, aos templos. E aí você tem, por exemplo, no contexto judaico, as sinagogas, ali onde estavam presentes os rolos da Bíblia, certo? Não sei se você se lembra, um relato que nós temos nos evangelhos, quando Jesus ele chega na sinagoga e ele toma o rolo do profeta Isaías para ler. Lembra disso? Aí ele pega e vai ler ali, dentro da sinagoga, dentro da igreja da época, certo? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, temos que lembrar que cada um dos livros da Bíblia era isso, um rolo de papel ali, não exatamente de papel, mas com material que eu já mencionei. Além disso, temos algumas informações que provavelmente você já sabe, mas é importante lembrar. Primeira delas, nós temos na Bíblia algo como uma biblioteca. Na realidade, a palavra Bíblia deriva exatamente de um termo grego que vai ter essa ideia de biblioteca. Biblioteca. Porque nós temos em toda a Bíblia 66 livros, certo? A maior parte no Antigo Testamento, que nós vamos chamar essa primeira metade da Bíblia, e a segunda maior parte, ou a última parte, ali na segunda metade, no Novo Testamento. Nós temos, além disso, mais ou menos 40 autores ao longo desse livro, que nós chamamos de Bíblia. É importante que você considere já essa informação. Muitos dos livros da Bíblia, a maioria, inclusive, não são assinados. Ou seja, quando ele termina de escrever aqui, o autor ele não escreve lá dizendo, olha, eu sou o fulano, fui eu que escrevi esse livro, certo? Temos alguns livros que são assinados assim, mas a maioria não são. Nós temos conhecimento, então, da autoria ali pela tradição, que vai atribuir a um livro determinado autor. Então vai dizer, por exemplo, que o livro tal é de autoria de fulano, e por aí vai, certo? Então temos mais ou menos 40 autores. Todos eles, que nós temos conhecimento certo, todos eles homens, e nós temos ali todos eles, se não judeus, estritamente relacionados ao judaísmo. Estritamente relacionados ao judaísmo. Outro ponto importante, que talvez você saiba, por isso estou passando bem rapidinho. A produção desse livro ela é muito vasta. Ela acontece em mais ou menos 1.500 anos. Desde o seu primeiro livro, seu primeiro rolo, até o último, certo? Então nós temos mais ou menos 1.500 anos de produção. Não foi uma produção ininterrupta, ou seja, não começaram a escrever aqui e só terminaram quando acabaram todos os livros. Em cada momento da história, Deus chamava um profeta, mandava ele registrar e ele escrevia um livro da Bíblia. Esse livro depois era ali agrupado dentre os demais até que toda a Bíblia ela se fecha, ele se encerra. Mais ou menos 1.500 anos. Última informação relevante a respeito ali, no contexto geral, das informações gerais da Bíblia, é que ela não está organizada em ordem cronológica. Ela está organizada em ordem temática. Ou seja, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia não foi o Gênesis. E o último livro escrito da Bíblia não foi o Apocalipse. Mesmo que estejam os livros organizados dessa forma. Tá bem? Vamos aproveitar para fazer um exercício, Guga. Vamos ver se você conhece muito bem. A Guga não pode porque ela é professora, então ela não pode responder. Você sabe qual é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Segundo a tradição. E o pastor Keidson também não, né? Porque o pastor Keidson é pastor, então não pode. Oi? Isso, segundo a tradição, nós temos então o primeiro livro a ser escrito sendo Jó. Não temos
absoluta certeza disso, mas a tradição ela registra isso, que Jó teria escrito esse livro antes mesmo do Gênesis, lá no deserto, quando ele estava no deserto. Então Moisés teria sido o autor de Jó, e aí nós temos esse registro. Último livro, qual que foi o último livro da Bíblia a ser escrito? Sabe também, João? Lembra? Vai dar oportunidade para outra pessoa? Alguém se lembra? O último livro a ser escrito, cronologicamente falando? Vamos ver se no chat alguém coloca. Vamos lá. Qualquer coisa eu falo aqui, Guga. Segurar um pouquinho? Então tá bom. Isso é só para você se exercitar a entender que a Bíblia está organizada de forma temática. Então, o Gênesis apresenta a origem das coisas. Boa, muito bem. O João aqui já respondeu. Foi João, o Evangelho de João. Então, o quarto livro do Novo Testamento, segundo a tradição e a história, ele teria sido o último livro a ser escrito pelos profetas, né? João foi o último profeta, o último apóstolo vivo, e ele acaba registrando ali o texto do Evangelho de João como o último texto, encerrando o Novo Testamento. Mas, como eu disse, apenas para você entender, é um tema que está sendo tratado. O início das coisas, a história de Israel anunciando o Messias chegando, a igreja cristã acontecendo, até que finalmente todas as coisas terminam e são restauradas aquilo que iniciou lá no Gênesis. Entendeu? A Bíblia ela tem essa estrutura temática, lógica, coerente, mesmo tendo sido escrita por vários autores humanos. A razão disso é que nós já veremos logo adiante. Mas é importante você entender esses pontos. Última informação relevante a respeito da Bíblia, informação ali histórica, contextual, antes de nós lermos alguns textinhos mesmo da Bíblia e refletirmos sobre ele, o que a Bíblia fala sobre si mesmo. Você deve considerar, todas as vezes que você for estudar a Bíblia, que a Bíblia ela foi escrita em um idioma diferente e em um modelo de arte diferente. Isso é muito relevante, porque muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia como se ela tivesse sido escrita hoje em português. Isso traz para nós alguns entraves que dificultam a nossa compreensão da Bíblia, certo? Você provavelmente já sabe dessas informações, mas é importante que você se lembre delas continuamente, que isso fique muito claro para você. O primeiro ponto, para te lembrar, é que, quanto ao modelo de arte, a Bíblia ela é escrita ali no modelo de arte hebraico-bíblico e não ocidental. Por isso que às vezes você lê a Bíblia e você não gosta muito da estrutura, ou você não entende bem o que está acontecendo. É que o modelo de arte, a forma de se construir aquele texto é diferente. E aí você precisa entender um pouco sobre isso. Você não precisa procurar muito. Se procurar aqui nos próprios registros aqui no YouTube da igreja, você vai ver que eu falei sobre isso faz aí uns 4 meses, eu acho, em 2 quartas-feiras, sobre esse modelo de arte, introduzindo o assunto. Mas você pode ler mais a respeito caso você deseje. A Bíblia, portanto, ela é construída num modelo de arte diferente do nosso. É diferente, portanto, dos livros que você lê, sabe, os livros ocidentais de literatura e por aí vai. É diferente. Isso você tem que considerar, entender o modelo de arte bíblico e tomá-lo ali para si quando você for interpretar o texto, certo? E aí, visite essas aulas que foram dadas há uns meses atrás, caso você assim deseje. Falando a respeito do idioma, não trazendo informação nova para você, provavelmente, você deve saber que a Bíblia não foi escrita em português. Português é uma língua relativamente recente, quando comparadas a essas duas. Então, nós temos ali o hebraico, o idioma que serve ali para a construção do Antigo Testamento, com algumas exceções pequenas, que foi escrita ali em um idioma parecido. Eu trouxe, inclusive, para vocês aqui uma Bíblia hebraica, caso você deseje ver depois, você que está aqui, caso deseje tirar a curiosidade e ver um pouquinho como seria ali. Esse daí é uma foto que você tem uma imagem dos manuscritos do Mar Morto. Então tente puxar a câmera aí, vamos ver se consegue. Por favor, Guga. Então vamos lá, olha. Caso algum de vocês queiram ver depois, então a Guga vai mostrar aqui, olha. Isso. Esse daí é o texto, então, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento no seu original. Nós temos aí o registro. Um pouquinho mais bonitinho do que esse registro aqui no manuscrito.
que fica mais difícil. É um pouco diferente, né? A Bíblia hebraica ela começa de trás para frente, considerando o modelo ocidental, e da esquerda para a direita, né? Perdão, da direita para a esquerda. Esquerda para a direita é o nosso modelo, né, Guga? Ao passo que o Novo Testamento já fica aqui, Guga, que aí você já mostra também que o Novo Testamento ele também não foi escrito em português, ele foi escrito em grego. E depois você pode olhar também aí para você saber como é que funciona. Sabe quando alguém vira para você e fala, olha, não estou entendendo nada, parece que você está falando em grego? Essa é a ideia. Mas aí você pode depois dar uma olhadinha para ver. Por que é importante você saber disso? Por quê? Muito obrigado, Guga. Pode ler falar? Obrigado. Por que é importante você saber disso? Para que você saiba que, como a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, só teve uma forma da Bíblia chegar até nós. Qual foi essa forma? A tradução. Toda a Bíblia, então, que nós temos é traduzida. Isso é muito relevante, porque toda língua, quando você vai traduzi-la, você tem algumas dificuldades em fazer isso. Você tem algumas expressões que são muito específicas daquela língua. Já ouviu falar, por exemplo, que você não consegue traduzir o termo saudade do português para nenhum outro idioma? Já ouviu isso? Saudade, todo mundo sabe muito bem o que é, né? Como falar, como expressar isso, você sabe, porque é o seu idioma. Só que ao traduzir é muito difícil. Existem expressões, então, que são difíceis de traduzir, e existem, além disso, algumas ideias que são registradas nessa língua e que são difíceis de ser colocadas para outro idioma. Além disso, isso justifica também, para nós, o porquê que existem diferenças entre Bíblias e Bíblias. Entendeu? Por isso que, às vezes, você está lendo uma coisa na sua Bíblia e outra pessoa está lendo outra coisa, e tem alguma diferença, porque ambas são traduções. Ok? A tradução da Bíblia, ela está estritamente relacionada com o período da Reforma Protestante. A Guga já trouxe bastante informação para nós a respeito disso nas últimas quartas. Mas é importante que você entenda o quanto a Reforma Protestante ela atuou no processo de tradução. Isso já nos ajuda a refletir sobre alguns pontos muito relevantes acerca da Bíblia. Quando nós falamos nas traduções, infelizmente, temos que dizer que são todas relativamente recentes. O último texto da Bíblia a ser escrito foi mais ou menos ali no ano 100 depois de Cristo. Faz aí uns 2000 anos. Só que, depois disso, nós tivemos pouquíssimas traduções da Bíblia durante mais ou menos uns 1.500 anos. Durante 1.500 anos, nós tivemos pouquíssimas. Tivemos uma tradução ao latim, que ficou extremamente famosa, só que ninguém falava latim, só o clero, só a casta ali de Roma falava latim, ninguém mais falava. E o que aconteceu? O fato da Bíblia estar escrita apenas em idiomas que ninguém conseguia ler, causava um processo de prisão intelectual, doutrinária muito grande. Qual que era a ideia? Eu sou alguém que sabe aqui ler a Bíblia, e a Bíblia não está em português. Eu chego para vocês e falo, olha, Deus fala aqui na Bíblia que todo mundo tem que vestir branco, não pode usar nenhuma outra cor. Você, como servo de Deus, vai querer me contrariar? Você não consegue ler a Bíblia e dizer, não, a Bíblia não fala isso. Então a Bíblia fala que você pode usar a cor que você quiser. Entende? As pessoas acabavam sendo prisioneiras de ideias, de doutrinas, porque elas não tinham acesso à Bíblia. A Reforma Protestante, ela acontece em concomitância com a tradução da Bíblia. Um dos trabalhos mais importantes de Lutero, por exemplo, foi a tradução da Bíblia para o alemão, para que as pessoas conseguissem entender, ler a Bíblia. E assim entender o que Deus queria delas, para que elas pudessem ser livres finalmente. Essa é a ideia. A primeira tradução, por exemplo, ao português, ela só vai acontecer uns 150 anos depois da Reforma Protestante. Nós temos apenas aí uns 300, 350 anos de tradução da Bíblia ao português. Isso é muito triste de se pensar, embora nós agradeçamos a Deus porque temos isso daqui em mãos. A Reforma Protestante, portanto, ela só acontece por esse processo, e esse processo impulsiona a reforma. Porque muitas pessoas começam a estudar a Bíblia e começam a se libertar. Elas olham e falam, olha, essa doutrina ela não é bíblica, então não devo segui-la.
essa doutrina, isso que estão ensinando na minha igreja, não deve ser seguido porque a Bíblia não fala sobre. Entende? A tradução da Bíblia, ela traz libertação. Graças ao bom Deus. Em contrapartida, nós temos ali, eu coloquei um detalhezinho que em um outro momento eu posso te explicar mais. Talvez você tenha dúvida assim, poxa, mas qual Bíblia então? Porque eu já ouvi daquela Bíblia ali que tem 66 livros, mas tem aquelas Bíblias que tem uns livros a mais. E aí, aqui, no contexto da reforma, é que nós temos a inclusão na Bíblia dos livros chamados livros apócrifos. Não sei se você já ouviu falar, que normalmente fazem parte ali dos livros das Bíblias católicas. Então, você tem o livro Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico e por aí vai. Esses livros, chamados livros apócrifos, eles foram inseridos apenas no contexto da Reforma Protestante. Foi um momento ali em que, muito embora esses livros já fossem importantes para o contexto da igreja judaica e cristã há bastante tempo, que eram livros da tradição judaica, livros da literatura judaica importantes, bons, mas não tidos como revelacionais, como palavra de Deus. Esses livros, eles conseguiam dar ali alguma base para algumas doutrinas dessa época que divergiam da Bíblia. E por isso, apenas nesse momento, quando questionados acerca das doutrinas que não constavam na Bíblia, esses livros foram adotados como revelacionais. E eles começam a fazer parte, no Concílio de Trento, em uma das suas realizações ali, em 1546, eles começam a fazer parte daquilo que é chamado de cânon, ou da Bíblia Sagrada como um todo. Por isso que hoje nós temos algumas Bíblias que vão ter ali mais livros, livros que são tidos como revelacionais apenas pelo catolicismo apostólico romano e não pelo restante do cristianismo ou mesmo pelo judaísmo, quando falamos de Antigo Testamento. Certo? Apenas um detalhe, depois eu posso te explicar melhor, caso você deseje, caso você tenha essa dúvida. A questão é, a partir da Reforma, a Bíblia começou a ser traduzida, a duras penas, inclusive para o português. E é por isso que hoje nós temos várias versões da Bíblia, como mencionei. E é muito fácil você descobrir qual que você tem em mãos. Eu trouxe aqui uma imagem que dificilmente você vai conseguir ler, mas apenas para ilustrar. Toda vez que você tiver uma Bíblia em mãos, você vai poder abri-la e, Guga, você pode me dar uma mãozinha aqui de novo? E olhar na contracapa. Numa das primeiras páginas da sua Bíblia, não vai ser nessa, eu vou te dar outras para você mostrar, Guga. Olha, se você olhar na contracapa, você já vê algumas informações sobre a tradução. Então essa, por exemplo, é traduzida por João Ferreira de Almeida, é uma tradução revista e atualizada. Mas eu vou pegar as outras para você me ajudar, Guga. Essas, por exemplo, são, olha, algumas Bíblias que eu tenho lá. Deixa eu colocar essa daqui de lado. Olha, em português primeiro, vamos ver, Guga. Nós temos, olha, essa biblinha aqui, que ela é muito comum. Às vezes você vem aqui na igreja, você vai encontrá-las por aí, só que com uma capinha diferente, bonitinha, que é só olhar lá atrás para poder trocar. Só que, se você olhar aqui na frente, ela vai ser, olha, a mesma versão. Aí mostra fazendo favor, Guga. A mesma versão, olha, você consegue ler aqui, ó. Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Tradução de João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada, segunda edição. Essa é a mesma versão, por exemplo, dessa Bíblia aqui da Mai, que é toda rosinha. Por que é relevante eu te explicar isso? Porque às vezes a gente olha para a capa de uma Bíblia e fala, nossa, ela é diferente, mas não é. É só ali a capa, que é um pouquinho diferente, entendeu? Mas o conteúdo, ele é o mesmo. A Bíblia ali é com a mesma tradução, inclusive, da minha que eu uso. Só que a minha parece um pouquinho maior, porque a letra é maior, mas o texto é o mesmo. Entende? Vamos para outra. Olha, essa daqui ainda em português. Essa daqui, olha, é uma King James. Abre aqui, fazendo favor, André. Na contracapa, na segunda folhinha aqui, olha, que você já vai ter as informações. Olha, essa daqui. Você tem, olha, as mesmas informações, Bíblias Sagradas, só que essa daqui, olha, traduzida a partir da King James Version, 1611, certo? Então, você sempre consegue olhar quais versões você tem na Bíblia. E isso, inclusive, para várias outras traduções. Eu trouxe, por exemplo, uma Reina Valera, que é a tradução em espanhol. Você tem, olha, se você passar aqui, olha, a mesma coisinha que vai aparecer, se o pessoal da Vibes conseguir olhar. E temos aqui também, André, para mostrar, uma Bíblia em Guarani,
foi um presente que eu recebi do nosso professor de Guarani, o professor Kubila. Se você olhar aqui a descrição, você vai ter o mesmo registro, a Bíblia indígena. Tudo isso para que você entenda o seguinte: as Bíblias elas possuem versões diferentes. Aí você pode me perguntar, muito obrigado, André, qual Bíblia é melhor então? Essa eu vou comentar depois, de uma outra coisinha. Obrigado, Guga. Pode descer. Aí você pode me perguntar, qual Bíblia então é melhor? E aí o que eu te explico, todas são boas. Todas são boas. E aí vem um detalhe relevante. Por exemplo, nós adventistas do sétimo dia, nunca traduzimos uma Bíblia na vida. Porque para a gente não é importante ou não é relevante, não é necessário uma tradução diferente de todas que nós já temos. Eu sempre comento que para você estudar, por exemplo, no seu cotidiano, pegue a Bíblia com uma tradução mais recente. Uma tradução, por exemplo, a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, você vai entendê-la melhor. Ou então, se você quiser estudar comparando as traduções, é uma boa também. Mas você entender que todas essas traduções, embora umas sejam mais técnicas que outras, umas melhores que outras no âmbito acadêmico, no dia a dia, elas são todas muito boas. Inclusive essa que nós comumente usamos, e a versão inclusive que nós presenteamos aqui, é a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição. João Ferreira de Almeida, o primeiro a traduzir a Bíblia ao português, ele foi católico durante um bom tempo de sua vida, e depois ele se converte ao protestantismo, à igreja reformada. Ele nunca foi adventista. O adventismo foi surgir muito tempo depois, e a gente envia com uma capinha bonitinha, preparada aqui para você, mas o mesmo texto. O que importa é o texto bíblico, é o que está ali registrado. Tudo bem? Por isso as diferenças. Você pode usar a Bíblia que você quiser, tá bem? Mesmo que algumas palavrinhas sejam traduzidas de forma diferente. E aí, um último ponto importante. Quando você olha para cada uma das Bíblias que nós temos, já um gancho no que eu comentei, às vezes você encontra Bíblias muito antigas. E isso dificulta a nossa compreensão. Aí você lê a Bíblia e fala, é chato, é algo difícil de entender. Mas se você pegar essa Bíblia e colocar para o seu avô ler, ele não vai entender também, porque ele nem se lembra como era falado naquele tempo. Eu trouxe aqui como exemplo, essa é a Bíblia mais antiga que eu tenho. Ela é de 1954, 10 anos antes do nascimento do meu pai. Essa Bíblia aqui. Quando você vai ler ela, depois pegue para ler um pouquinho. Muitas palavrinhas que já mudaram até de significado no português. Palavrinhas difíceis de entender de fato. Porque você não está em 1954. Você está em 2022. Por isso é relevante você ver para o seu cotidiano traduções mais recentes. Eu não estou falando aqui no âmbito acadêmico de estudo, mas para você, na sua vivência diária. Olhe traduções mais recentes, você vai ter mais prazer no estudo da Bíblia. Vamos deixar um desafio, Guga? Vamos ver assim, olha, quem conseguir trazer a Bíblia mais antiga na quarta que vem, que tiver em casa, sem contar o pastor não conta, não pode. Deixa também, Guga? Tá bom. Então tá bom. Quem conseguir trazer a Bíblia mais antiga que conseguir achar, você vai procurar a Bíblia mais antiga que você ou sua família tiver em casa. Aí a gente prepara um presente especial, pode ser, Soninha? Então tá bom, a Bíblia mais antiga que você conseguir encontrar, pode ser emprestada, não precisa ser sua. Aí você traz na quarta que vem e a gente vai presentear, tá bom? Então tá bem. Vamos então para as últimas partes, momentos finais da nossa aula de hoje. O segundo detalhe relevante que nós temos em mente, além da questão da tradução, é sobre a distribuição da Bíblia. Se a Bíblia ela estava apenas nos idiomas originais ou em algumas poucas traduções, até mais ou menos 500 anos atrás, você precisa entender que essa realidade que nós vivemos, em que nós podemos, por exemplo, distribuir uma caixa de Bíblias, ou que eu e você temos mais do que uma Bíblia em casa, provavelmente, é uma realidade extremamente recente. Muito recente. Nós temos histórias, registros históricos de grupos que tentavam levar trechos, versos da Bíblia, e para isso eles precisavam esconder nas suas roupas, porque senão eram tomados e presos. Nós temos registros de pessoas que morreram para poder tentar entregar pedacinhos da Bíblia para alguém, copiados à mão. E hoje nós vivemos uma realidade em que, se você quiser, você pode ter 300 Bíblias na sua casa. Se você acessar o Google, você pode encontrar a versão que você quiser, de graça, de livre acesso.
A distribuição da Bíblia dessa forma, ela só acontece com o surgimento da prensa. Quando começou a ficar um pouco mais fácil você copiar textos que antes deveriam ser copiados apenas à mão. Com a popularização disso, que a Bíblia começou a ser impressa, em primeiro lugar, e depois começou a ser distribuída, porque alguém tinha que arcar com esses custos também. Houve uma movimentação muito grande nos últimos século e meio para que todos pudessem ter acesso à Bíblia, acesso à palavra de Deus. E como eu disse, essa é uma bênção que eu e você temos e que pessoas há 200 anos atrás não tinham. Para você ter uma Bíblia, você ia para a igreja para vê-la, ou então você precisaria ter muito dinheiro para adquirir isso há 200 anos atrás. Há 500 anos atrás, só se você fosse um rei, talvez. Fora isso, você não conseguiria ter uma Bíblia. Por que isso é relevante? Por que isso é algo para a gente poder pensar? Porque aí a gente retoma o mesmo contexto, e a gente vai encerrar com isso, com algumas reflexões, que acontece no contexto da Reforma Protestante. Jesus ele já falava isso em um verso que viralizou, né? Foi sequestrado aí em discursos políticos, inclusive. Mas em João 8,32, nós temos um verso que Jesus ele fala algo muito profundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ideia é que a verdade ela traz libertação. E isso em muitos contextos. Lembra que eu mencionei? Durante séculos, os líderes religiosos falavam algo e as pessoas tinham que aceitar porque não tinham onde conferir. E queriam obedecer a Deus. O acesso à verdade, o acesso à Bíblia, ele promove liberdade. Ou melhor, ele tem o potencial de promover liberdade. Isso é o mais triste. Por quê? O fato de você ter uma Bíblia em mãos não faz com que você seja livre. Simplesmente pelo fato de que o fato de você ter uma Bíblia em mãos não faz com que você a conheça automaticamente. Hoje nós vivemos uma realidade em que, a partir do sacrifício, dos esforços de muita gente, todos nós temos acesso à Bíblia. Só que nós continuamos nos submetendo à escravidão doutrinária, à escravidão religiosa muitas vezes. E eu não estou falando isso de outras igrejas, gente. Eu não estou falando isso de irmãos nossos em outras denominações. Eu estou falando, inclusive, aqui dentro dessa igreja, por exemplo. Eu tenho, graças a Deus, a possibilidade de dizer para vocês que tudo que eu prego para vocês eu tiro daqui. Mas eu sei que muitos de vocês, inclusive, ou de irmãos nossos, não são livres, mesmo seguindo isso, porque eles não conhecem a verdade. Apenas conhecem aquilo que o pastor falou a respeito da verdade. E isso é muito problemático. Porque a pessoa pode estar vivendo a verdade, só que não sendo livre nessa vivência porque ela não conhece. E quando nós consideramos séculos antes da reforma, nós até entendemos. Porque a pessoa não tinha acesso, ela não entendia, não conseguia ler aquilo, não tinha algo em mãos. Só que hoje nós temos. E ainda assim escolhemos, por vezes, sermos escravos, mesmo que de uma verdade boa, mas não sermos livres por não buscar entender na palavra de Deus essas informações. O primeiro convite que eu tenho para fazer para você é o seguinte: busque essa liberdade que você tem acesso. Busque ela. Deus ele moveu mundos para que você tivesse acesso a uma Bíblia. Se você não tiver, você pode entrar em contato no Ministério Pessoal, você vai receber. Você vai poder ter uma Bíblia. Use isso para ser livre, para seguir doutrinas religiosas de forma livre, porque a Bíblia está falando isso e não alguém que simplesmente é um mero humano como eu e você. Use, seja um crente livre. Esse é o primeiro convite que eu tenho a fazer para você. O segundo deles, quando nós falamos ainda a respeito de Bíblia, e eu vou ler apenas mais 2 textos que nos trazem informações, porque eu já falei várias coisas para vocês no aspecto contextual, e eu preciso apenas ler 2 textos que falam, dentro da própria Bíblia, o que ela representa para nós. O primeiro deles está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que é um texto básico aí, para todos aqueles que já estudaram a Bíblia em algum momento, provavelmente já leram esse texto. Mas eu quero ler em profundidade o que ele diz. Aqui nós temos os conselhos do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo.
Timóteo era um discípulo de Paulo, que se torna um líder da igreja. E Paulo vai dar alguns conselhos para ele aqui. E ele vai dizer o seguinte: olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Ele está falando das escrituras sagradas, da Bíblia. Detalhe interessante: boa parte do Novo Testamento não estava escrito ainda. Então ele está falando aqui com foco principal no Antigo, né? E aí vem aquele discurso de que o Antigo Testamento não existe mais, não importa, e o próprio Paulo dizendo para Timóteo para considerá-lo. Enfim, sigamos. Sabes as sagradas letras. O que tem as sagradas letras? Elas podem tornar-nos sábios, ou seja, elas podem te tornar sabedor, conhecedor da salvação, para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Qual que é a ideia? Você é salvo porque Cristo morreu na cruz por você. Pela fé que você entrega nele e aceita o sacrifício dele. Só que você só conhece essa salvação através da Bíblia. A Bíblia ela serve para te mostrar essa salvação, te mostrar o caminho. Certo? O que ele vai continuar falando? Que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E aí vem aquele detalhe. Por que esse livro, escrito em 1500 anos, por vários autores, ainda é coerente, tem uma unidade temática aqui, e ele sempre se mantém nessa coerência? Porque o autor por trás é Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela foi dada por Deus numa comunicação conosco. E aqui vem o segundo convite para eu te fazer. Você gosta de Deus? Você ama Ele? Se uma pessoa que você ama escrevesse uma carta para você, você leria? Consideraria aquilo? A Bíblia é uma carta enorme de Deus, maravilhosa, para a gente. Não faz sentido nós, que professamos amar a Deus, não passar tempo com essa carta. É algo dado por Deus para a gente, que pode te tornar livre e pode te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. O que o texto continua falando? Além disso, ela é útil para ensinar, para repreender, para te corrigir, porque além de falar, olha, você está errado, vai falar o caminho correto, para te educar na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito. Quer alcançar a perfeição? A perfeição cristã. Não a perfeição humana que acha que nunca vai cometer erro. Não é isso. A perfeição cristã. Quer alcançar? Só buscar na Bíblia. Só buscar na Bíblia. E além disso, você vai ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus vai agir em você para que você haja bem no restante da sua vida. E eu termino com um textinho de Jesus. Eu termino e já começo, né, os temas da próxima semana com esse textinho. E sempre tenha ele em mente. A primeira vez que eu preguei para vocês aqui na classe bíblica, eu li esse textinho aí. Porque toda vez que eu começo a estudar a Bíblia com alguém, eu leio esse trecho de Jesus. Aqui é Jesus falando. O que Jesus ele vai falar? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Leia aqui como uma descrição dos 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas fazendo menção aos demais. Não penseis que eu vim revogar. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, ou seja, até que tudo acabe, nem um pedacinho da Bíblia vai passar, vai perder sua validade, vai acabar. A Bíblia ela se mantém. O que Jesus ele vai falar além disso? E meu último convite para você. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar, esse será mínimo no reino dos céus. O que Jesus ele vai falar? E ele diz isso constantemente nos evangelhos. Além de você poder ser livre estudando a Bíblia, ouvindo as mensagens de Deus para você, você é convidado a colocá-las em prática. Você é convidado a viver isso. Não apenas ouvir, não apenas ter contato com isso. Você precisa viver. Tiago ele fala muito disso, João fala muito disso. Jesus constantemente reforça essa ideia. Aquele que me ama, segue os meus mandamentos, faz aquilo que eu digo para fazer. E aqui, inclusive, vai um último detalhe que ele vai dizer. Aquele, porém,
que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui Jesus ele coloca um compromisso, e eu termino com isso, que eu já disse para vocês há várias semanas atrás, vários meses atrás, mas que agora eu reforço ao reiniciar, ou melhor, ao iniciar uma série. Jesus ele coloca o compromisso para nós que ensinam a ensinar aquilo que a Bíblia apresenta. Pode ser que muitas coisas que nós vamos passar ao longo dessas semanas seja diferente daquilo que você vive. E está tudo bem, isso é uma coisa que você tem que lidar com Deus. É um processo cristão que você vai viver, está tudo bem. Só que ainda assim nós precisamos ensinar. É uma ordem que Deus nos coloca. Vamos continuar te amando, mesmo ensinando algo diferente daquilo que você vive ou acredita. Mas precisamos ensinar. Aí o processo de adotar isso ou não como verdade é você e Deus.